E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, meu nome é Lucas Alck, você está no canal Fatos sobre Carros. E hoje pessoal, nós vamos contar uma história muito especial, que é a história do Ford Ka-XR. O Ford Ka MK1 no Brasil, na sua versão esportiva de primeira geração. Acompanhe! Então pessoal, nós estamos aqui trazendo mais um vídeo especial para vocês. Esse é um quadro novo que nós vamos chamar Histórias Automotivas. Nós já temos quadros de listas, de dicas de qual carro comprar, temos quadros de informações sobre mecânica. Então são 3 quadros no canal: Top 5, que é lista de carro, dicas mecânicas, e agora esse novo quadro que é Histórias Automotivas. Nós vamos trazer histórias de veículos icônicos que, do meu gosto pessoal, e também que muitos entusiastas gostam, que às vezes são um pouco esquecidos. Então vamos contar as histórias deles aqui para vocês. E o primeiro é o meu favorito dos esportivos 100% nacionais, é o Ford Ka-XR. Primeiro, vamos começar lá de trás com a história do Ford Ka. O Ford Ka, ele foi desenvolvido, né, por um estilista, um designer da Ford, que ele desenhou o Ford Focus, MK1, primeira geração, com aquele design arredondado, aquele design super especial do Ford Focus, que tinha o motor Zetec aqui no Brasil, e o motor 2.0 também. Esse Ford Focus, ele trouxe uma nova linha de design para a Ford, e esse estilista tornou um padrão. A Ford chamou de New Edge, né, como se fosse novas curvas, novos desenhos, né? E esse design New Edge trouxe um design mais arredondado, mais moderno, disruptivo, que para a época os carros eram muito quadrados, principalmente os carros populares eram quadrados, era muito sim, Fiat 147, até o Uno, dentre outros veículos, até da Chevrolet mais quadrados, e a Ford trouxe esse design mais, não redondo que nem um Corsinha bolinha, muito oval, mas sim um design arredondado. Então, o Ford Ka chegou no Brasil lá em 1997. Em 1997 ele chegava competindo, né, no mercado, porém ele chegava com um motor muito antigo, que é o motor 1.3 Endura. Esse motor 1.3 Endura possuía bloco de ferro fundido, era um design muito antigo, produzia 66 cavalos, era um motor que tinha um desempenho muito inferior, tá, aos motores mais modernos que estavam sendo lançados. E a partir do ano ali de 99, 2000, a Ford trocou, né, a geração de motores e trouxe o motor Zetec Rocan, um motor moderno, com corrente de comando, balancinhos roletados, dentre outras tecnologias que trouxeram mais desempenho, mais economia, né? Principal corrente de comando. Pessoal, só pausa para os comerciais. Se o seu veículo sofreu uma colisão recentemente e você não quer perder ele por ele ficar grande de monta, ser recuperado, ou ter marcado um documento sinistro, entre em contato comigo. Eu sou engenheiro mecânico habilitado, credenciado no CREA, e consigo fazer o procedimento de reclassificação de monta. Nós fazemos uma análise do seu caso, verificamos a viabilidade do laudo e a possibilidade da reclassificação, pois a gente consegue salvar muitos veículos que iriam para a sucata com uma marcação indevida ali na hora da batida do boletim de acidente de trânsito. Se você precisar, vou deixar meu contato aqui. Valeu, falou! O motor, ele é tucho hidráulico, é um motor mais moderno em relação à Endura, mais eficiente, né? Que é um motor mais moderno que teve na linha da Ford até o ano 2014, 15. Ele teve uma sobrevida bem interessante. Só que no ano de 2000 para 2001, os engenheiros da Ford lá na pista de Tatuí, interior de São Paulo, a pista de teste da engenharia da Ford, decidiram pegar e fazer um foguetinho, né, que eles chamavam na época, fazer um carro pequeno, mas que tivesse um desempenho de esportivo. Não um desempenho estratosférico, mas sim um carro divertido de guiar, um carro focado na tocada, não no desempenho, na
força. Ele é um carro focado na experiência ao dirigir. Então, depois de diversos testes, suspensão, admissão de ar, melhorias no motor, questão de dinâmica veicular, né, até aerodinâmica, né, eles fizeram o Ford Ka-XR. Ao invés de usar o motor 1.0 Zetec, com 8 válvulas, decidiram usar o motor 1.6, 8 válvulas Zetec Rocan, que para a época era um motor bastante moderno, com várias tecnologias ali, até de jet oil, né, para refrigerar a cabeça do pistão durante o processo de combustão, que devido à queima ele aquecia muito, então para ter uma boa refrigeração dentro da câmara de combustão ali no pistão, tinha essa questão do jet oil, dentre outras tecnologias, é o jet cooler, né, o jet oil que o pessoal chama, dentre outras tecnologias para poder refrigerar ali o sistema. Então a Ford ela trouxe esse motor 1.6 Zetec Rocan num carro muito pequeno. Esse carro, ele, o mais completo, com airbag, com direção hidráulica, várias tecnologias, ele pesa 930 kg. Então o Ford Ka é um carro muito pequeno, ele é um carro 4 lugares, 2+2, né, 2 lugares atrás, 2 lugares na frente. Carro 2 portas, não tem opção de 4 portas. E o Ford Ka-XR, ele trouxe uma inovação para o mercado, porque o mercado tanto cheio de carros populares, e ali no ano 2000, 2001, assim na linha nacional, não tinha muita opção. Então trouxeram o Ford Ka-XR, que foi uma ótima opção, vendeu bastante na época, porém infelizmente atualmente tem poucas unidades, mas vamos seguir aqui para vocês. Então ele foi produzido, né, foi feito de maneira old school, que o pessoal fala. O que é old school? Mecânico, mais de feeling da engenharia mesmo. Então é colocar um duto de ar diferente, um desenho diferente, claro que levando em conta questões de engenharia, mecânica, física, questão do funcionamento do motor, algo que seja lógico, mas que não precisa ficar simulando horas e horas ali no computador. Colocava no carro, ia para a pista de teste, via se melhorava o desempenho ou não, uma volta, talvez eles contavam com 0 a 100, tempo de volta, temperaturas de trabalho, e eles iam melhorando. Melhoraram o sistema de admissão de ar no motor, coletores, melhoraram também questão de radiador. O radiador é um pouco maior para ter uma ventilação forçada aumentada, né? O motor, como ele vai trabalhar mais em altas rotações, o carro mais esportivo, ele precisa refrigerar mais rápido, então um radiador maior. Entradas de ar pelo para-choque, que só tem na versão XR, né? Entradas de ar pelo para-choque, que veio só na versão 2001. Depois de 2001 para frente, no facelift não tinha mais, infelizmente tiraram. Mas no primeiro projeto ali do Ford Ka-XR tinha um duto ali do lado de onde coloca a placa, tinha uns dutos para entrada de ar e refrigerar melhor o motor, e realmente funcionava. Foi adicionado também spoilers laterais para ajudar na aerodinâmica, que o pessoal chama de botinhas, né? E o spoiler lateral fica debaixo da porta. E também o aerofólio traseiro. Esse aerofólio traseiro, ele dava mais velocidade máxima para o carro, tanto que a velocidade máxima desse carro na ficha técnica é de 186 km por hora. Não é muito, mas para um carrinho popular, na época que ele, pelo preço que ele custava, ele era um carrinho ótimo custo-benefício. Não era tão beberrão, gastão, era econômico de manter e ainda te divertia, porque ele é o famoso kart, é o kart da Ford que o pessoal brinca, né? Então é um foguetinho bem bacana, pessoal. Então vamos partir agora para as especificações que ele teve. Vou usar minha colinha aqui para poder ajudar. Radiador aumentado, conforme eu já falei. Freios dianteiros discos ventilados, diferente do original 1.0. Discos ventilados. O original tem 48 mm e o do XR foi aumentado, tem 54 mm para dar uma potência de frenagem maior, né? Quanto maior a área útil do freio, mais ele tem capacidade de parar o veículo. Claro que tudo calculado e dimensionado. Não adianta o carro frear demais, vai afetar a dinâmica. Tem que ser o freio calculado para aquela potência e a dinâmica do carro e as dimensões do veículo. Então ele saiu de 48 para 54, desculpa, 6 mm a mais. Barra estabilizadora na suspensão dianteira, ali no cofre do motor tem uma barra estabilizadora. Mola, carga e ajustes de suspensão diferentes, né? Pensados para a esportividade, pensados para a proposta do carro. Direção com assistência eletro-hidráulica, que não era algo comum, tá? Tinha até versões 1.0 mais top que tinha essa assistência hidráulica, mas naquela época, ali 2001, não era muito comum os veículos virem com direção hidráulica, veículos populares, como era a direção mecânica mesmo. Só as versões mais completas ou versões esportivas que tinham assistência hidráulica para aumentar a dinâmica veicular.
e tinha 95 cavalos a 3.000 RPM, motor 1.6, 8 válvulas ETEC Locan, que eu já falei. De outras diferenças, conta-giros no painel. O painel do Ford Ka é uns pênaltis desse Ford Ka que ele é muito simples, não tem um dos pênaltis que o pessoal fala, e eu também considero como erro da Ford não ter colocado o sensor de temperatura, não sensor de temperatura, mas não ter colocado no painel um leitor de temperatura ali, que mostra a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, que é muito importante, porque se a temperatura chegar no nível de alerta, ele só vai avisar quando estiver no vermelho, vai acender uma luzinha, aí já acabou com tudo. Então, e ainda mais um Zetec Rocan que tem um problema de arrefecimento, né? É um problema crônico, assim podemos dizer. Então, nesse caso, ele teve o contagiros, mas podia ter adicionado mais informações no painel. Mas se você entrar no Ford Ka que tem contagiros, você já sabe que é uma versão mais especial. Ou é um Ford Ka Black, ou é um Ford Ka XR, ou um Ford Ka MP3, que é o mais raro que tem ainda. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse carro. Medidas de pneu: 185/60 aro 14, tá? É uma medida até bem comum no mercado. O nosso HB20, que eu até comentei em outros vídeos, que é o HB20 2018, o meu pai tem um HB20 2018, a medida do pneu é 185/60 aro 15, também faz a mesma medida, ele só muda o aro, o tamanho do pneu. Considerado o kart da Ford, a tabela FIP dele está em torno de R$25.000, mas o preço praticado no mercado às vezes está até acima de 30 mil, 40 mil, dependendo do estado de conservação. E realmente, se o cara conservou, deixou a quilometragem não avançar muito, tudo bem que quilometragem não quer dizer nada. Se o carro não foi bem cuidado, pode ter 10 mil quilômetros, o carro vai ser o problema. Então, se tiver pouca quilometragem, o carro foi bem cuidado, manutenções de dias, principalmente questão de arrefecimento, suspensão e outros itens que podem gerar custos altos, é bem bacana. Mas eu vi algumas unidades que estão abaixando o preço, estão com R$23.000. Não tá caro pro carro que vai ser, daqui a pouco ele vai se tornar um colecionável quando começar a completar ali os 30 anos, né? Já não paga mais IPVA, os 2001 já não paga mais IPVA desde 2021, que aqui em São Paulo é 20 anos, né? Então, basicamente isso. Mas fiquem atentos, pessoal, porque assim como o Corsa GSI, os Corsa 94 estão começando não, já tão raros e caros, o Ford Ka, quando atingir esse preço, ele vai ficar bem caro mesmo. O Ford Ka XR que eu tô falando, tá? Então são carros que vão, a tendência é só valorizar. A plataforma dele é a plataforma Ford B, que deriva ali do Fiesta e de outros modelos também do Ford Focus MK1, mas ele é mais baseado no Fiesta, que é subchassi. Vamos falar as especificações técnicas do motor. O motor Zetec Locan com deslocamento de 1.598 cm3, 2 válvulas por cilindro, ou seja, 4 cilindros, 8 válvulas, taxa de compressão de 9,5 por 1, né? Uma taxa de compressão focada para gasolina, que esse carro é monocombustível, não é flex essa época, é só gasolina. Tá? Tuchos hidráulicos, motor em disposição transversal, 4 cilindros em linha, câmbio código IB5, 5 marchas, embreagem mono disco a seco. Tá bom, pessoal? Agora vamos falar de questão de dinâmica, que o pessoal gosta bastante. Eu andei pesquisando, vi vários vídeos, ainda é um carro que eu não tive muito contato. Eu espero poder dirigir ele ainda, até dirigir e gravar um vídeo aqui para vocês, ter essa oportunidade. O Ford Ka XR, ele tem foi tirado o espaçador, a versão 1.0 tem espaçador, espaçador traseiro, né? Foi tirado o espaçador traseiro para ele ser um carro arisco de traseira ali, principalmente em circuito, em pista, em curva. Por isso que um dos trunfos do Ford Ka XR é fazer muita curva, porque é um carro que tem um entre-eixos curto, é um carro que é muito na mão, suspensão ele é mais baixo, então tudo auxilia para ele fazer melhores curvas. Então o Ford Ka ele é muito sentado no chão. Se você até fazer uma preparação nele, colocar um cabeçote preparado, turbo, o carro só ele dá pau em muito carro aí por aí que acha que é potente, entendeu? Então ele dá trabalho para muitos carros aí 2.0 por causa do peso, 930 kg, 1.6, qualquer preparação você já põe uns 120, 130 cavalos de roda, que é mais que o suficiente para esse carro. Ele tá sem espaçador traseiro, então o carro fica com a traseira menor um pouquinho do que a frente, então ele fica mais fácil de manusear em curvas, fica mais arisco. Então um carro bem bacana de guiar. Balancins roletados, né, para a versão 8 válvulas. Então, e a Ford produziu mais do que 3 milhões de unidades desse motor.
Então muita gente fala, Ford saiu do Brasil, Ford não vai mais dar assistência, não tem mais peça. Pessoal, em Taubaté, eu pesquisei num blog de 2012, da revista Mecânica, foram produzidos mais de 3 milhões de unidades desse motor, tanto nas versões 1.0 e 1.6. Então, pessoal, é um motor que tem peça para dar e vender, não se preocupe com isso, tá? Muita gente vai falar, não tem peça. Tudo bem, peças de acabamento, para-choque, lanterna, tudo isso é mais difícil de encontrar realmente e é mais caro. Mas falando de questão mecânica, existem muita peça de reposição, tanto original, paralela e aftermarket. Marcas boas estão produzindo peças para esse tipo de motor, que é o motor que teve na Courier, no Fiesta, no Focus. Teve muitos carros que tiveram, até na X-Force teve esse motor Zetec Rocan 1.0, 1.6. Então, pessoal, não tem do que reclamar. Ele é um carro que dá para ter, dá para manter, não tem nada de bicho de sete cabeças. É um motor que foi produzido nacionalmente, 3 milhões de unidades em 2012. Imagina o tanto de unidade que não foi produzido até hoje, né? Eu não tenho esse número atual. Se alguém tiver, deixar nos comentários o número de produção do motor Zetec Rocan. Mas foram produzidos inúmeras unidades, né? E os últimos motores ali foram em 2014, 2015. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Se não tiver peça original, você pega uma peça Bosch, Sistemista estão fazendo ainda, então tá tranquilo. Vou falar um ponto importante, pessoal, que exige muita atenção de todo mundo. É um tema polêmico, mas eu vou falar aqui a minha visão, pelo conhecimento que a gente tem, que a gente vai fazer o curso, vai fazer especialização e vai ter mais conhecimento. Não sou mecânico, não trabalho como mecânico lá no chão, consertando o carro, mas é uma área que eu gosto e que eu estudo constantemente. Então, vou falar da questão do arrefecimento desse carro. Os cuidados que você tem que ter, dicas, né, quando você for comprar um carro desse, para você não se dar mal, tá bom? Primeira dica. Muitos comentam, a válvula termostática pegou, trocou já, deu qualquer probleminha, troca, coloca uma de carcaça de alumínio. Não é bem assim, pessoal. Estudem bastante antes de fazer qualquer troca. O sistema de arrefecimento é um sistema importantíssimo, imprescindível para o carro. Sem o sistema de arrefecimento, o motor praticamente perda total, porque o motor vai aquecer, vai derreter tudo lá dentro, vão gerar diversos problemas, então tem que tomar muito cuidado quando você for tomar essa decisão de colocar uma carcaça diferente do projeto original. Porque a Born-Wager, depois virou Waller, né? É a Born-Wager, que é a empresa que produz a carcaça original, a válvula termostática original, ela informa que foi feito em desenvolvimento de engenharia, de plástico de engenharia. Então a carcaça foi desenvolvida em plástico de engenharia para ter o aquecimento correto, ter o funcionamento correto, porque se você coloca uma carcaça de alumínio, ela vai dissipar mais o calor. Então o calor não vai se concentrar ali. Então fica mais difícil você detectar problemas no sistema como um todo, um problema numa tampa do reservatório, dentre outros problemas. Não estou falando questão de vazamento, estou falando questão de superaquecimento. Porque a válvula termostática é uma das primeiras ali a abrir o bico quando o sistema começa a dar problema, tá? Porque sobrecarrega ela, então ela acaba danificando, trava aberta ou tem qualquer outro tipo de problema, por sujeira, impureza, qualquer outra coisa pode afetar o funcionamento da válvula. Então, pessoal, muito importante, eu recomendo, você pensa, a engenharia da Ford estudou, fez várias horas de desenvolvimento, anos ali para desenvolver o Zetec Rocan, e decidiram desenvolver junto com uma empresa que é especializada nesse tipo de componente em engenharia, em plástico de engenharia. Então, por que a gente vai alterar o projeto? Se você gosta de originalidade, gosta de manter o que é original, coloca uma carcaça original, ou da Born-Wager, ou de qualquer outra marca que seja uma marca de confiança, carcaça de plástico de engenharia, e coloca a válvula termostática adequada. Tem versões que são eletrônicas, tem versão que é mecânica. Então, pessoal, basicamente isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar. Eu gosto bastante desse carro, esse modelo. Ainda vou fazer, prometi para vocês, eu ainda vou fazer um vídeo sobre os modelos internacionais que não vieram para o Brasil, infelizmente. Que até quem tem dinheiro pode querer importar, porque é o Street Car, que é a versão conversível do Ford Ka. Tem a versão Sport Car também, que é a versão esportiva lá de fora, que veio com o motor 1.6 Duratec, é um motor diferenciado. Dentre outros modelos que não vieram para o Brasil. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Ford Ka MP3, que é uma edição exclusiva sobre o MP3 e o Black. Vou juntar os dois num vídeo
e eu vou fazer explicando para vocês. Mas pessoal, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Qualquer comentário que você tenha, dica de vídeo, pode deixar aqui embaixo. Estão à disposição. Esse é o canal Fato sobre Carros. Tá bom, pessoal? Valeu, falou!